Olá pessoal, começa agora mais uma Conexão BlackRock. E como você aí de casa sabe, sempre trazemos bate-papos especiais todos os meses no nosso canal do YouTube. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nosso objetivo é simples, queremos ajudar cada vez mais pessoas a experimentar a segurança financeira. Se quiser saber mais sobre a BlackRock, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. O meu convidado hoje é o Daniel Maeda, Superintendente de Supervisão de Investimentos Institucionais da CVM. Hoje o assunto é a nova resolução, a 175, que impacta todo o mercado de investimentos e deu um trabalho enorme para que ficasse em pé. E o Daniel vai contar um pouco mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Maravilha. Muito bom ter você conosco aqui, Daniel. É um prazer enorme estar aqui para discutir esse tema tão importante. Não, legal, Cacá. Obrigado pelo convite, pela chance de a gente falar sobre essa regulação que, enfim, como você já mencionou, realmente é uma regulação bastante importante, né? Gerou uma repercussão muito positiva. Então, é uma oportunidade excelente aí para a gente falar um pouquinho mais sobre ela. Legal. Daniel, antes da gente começar a falar da regulação, você está há muito tempo no mercado, está já há um bom tempo na CVM, sempre ajudando a fazer as transformações e também dar a necessária segurança para que a gente tenha um crescimento sadio nesse mundo de investimentos que tem cada vez mais pessoas. Então eu queria agora saber um pouquinho da tua história, que você nos contasse um pouco aí da tua trajetória para chegar até aqui. Então, Cacá, assim, uma marca bastante minha mesmo, né, que as pessoas comentam e brincam bastante, é que eu sou, assim, um pouco carioca, um pouco paulista, né? Nasci em São Paulo, cresci no Rio, carioquei lá, né? Depois voltei para São Paulo, trabalhei 5 anos, vim para o Rio de novo. Então, quer dizer, eu tenho um pé aqui, um pé ali, né? Como Dupla eu gosto de brincar. cidadania. Dupla cidadania Pode também. entrar em qualquer lugar, É numa boa. verdade, é verdade. É ótimo. Agora com dupla cidadania, por incrível que pareça, dupla cidadania portuguesa, né? Quem olha para mim fala, não é possível, né? Como é que o Daniel Maeda, né, tem cidadania portuguesa? Mas realmente eu tenho uma ascendência lá do meu pai, né? Que já faleceu, enfim, né? Mas portuguesa, né? Ele nem se naturalizou, faleceu português mesmo. Então, também tenho dupla nacionalidade, é verdade, né? Eu sou um pouquinho uma mistura, assim, de várias origens, né? E de várias vivências, né? Como eu brinco lá, todo carioca sabe que eu sou paulista, todo paulista sabe que eu sou carioca pelo meu sotaque, né? Um pouco desse R carioca, desse S paulista, né? Enfim, isso é um pouco assim de mim, né? Minha experiência profissional, resumidamente assim, bastante, enfim, longa já na CVM, né? Estou lá há 18 anos, né? Completei a maioridade agora há pouco tempo, né? Mas antes da CVM cheguei a trabalhar em banco, com auditoria também, né? Enfim, casado com 4 filhos, né? Isso é uma outra coisa que chama bastante atenção, né? As pessoas, os meus amigos brincam muito comigo dizendo que eu sou alguma coisa na fronteira entre a coragem e a loucura, né? Então, por ter tantos filhos assim, mas enfim, é um lado da minha vida que eu adoro, né? Assim, gosto muito de crianças e amo muito meus filhos, né? Acho que talvez esse seja um grande resumão, né? De mim, da minha vida, né? Para além da CVM, claro. Legal, Daniel. Muito bacana essa história toda e eu sei do teu relacionamento com os teus filhos, então é sensacional isso. Vamos falar então, né, um pouco da 175? Vamos entrar nesse tema, né, que acho que está todo mundo aí querendo saber. E nós vamos focar um pouquinho mais a questão do investidor, né, que acho que é bastante importante, acho que trouxe mudanças muito relevantes nesse sentido. Você até, numa das ocasiões que você esteve debatendo a nova resolução, você comentou do empoderamento da pessoa física, né? E acho super bacana isso nesse momento que a gente está vivendo no mercado. Então vamos falar. E também, claro, a melhor adequação ao que nós temos em outras jurisdições, né? Então também nos tornamos mais globais aí com esse avanço que a gente teve na 175, né? Então queria que você começasse falando um pouco sobre isso e exatamente sobre os fundos poderem passar a oferecer classes e subclasses de cotas, né? Então isso é uma novidade, né? E com direitos e obrigações diferentes. Então acho que era legal você falar um pouco sobre esse assunto, né? Que acho que é uma novidade, algo que é comum lá fora, mas que é novo aqui para todos nós. É verdade. Não, bacana, Cacá, assim, é um assunto que nos move aqui, né? Eu costumo brincar que a Resolução 75 é o meu 5º filho, né? Parando para pensar um pouquinho justamente nesse meu histórico profissional, né? Como superintendente ali da área de fundos, eu estou há 6 anos, né? Quase 7 anos, né? E esse foi o primeiro grande projeto normativo, né? Do qual eu participei,
assim como líder, né, da área de supervisão de fundos, né? Então, tem muito realmente, assim, a minha cara essa norma, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? Pude contribuir bastante, né, com a redação dela e, de fato, você tem razão. O grande foco dela, aliás, não só dela, né? O grande foco de toda a regulamentação da CVM realmente é o investidor, né? Apesar do grande impactado, né, ser sempre o regulado, né, o participante de mercado, óbvio, né? A norma é sempre direcionada para eles, né? O nosso foco, o nosso objetivo é o investidor. E aqui a gente realmente teve uma intenção muito forte de empoderar, né, de dar ferramentas para esse investidor, né, quando ele navega na indústria de fundos, né. Vale lembrar, sim, que a indústria de fundos sempre foi, né, continua sendo e cada vez mais reforça essa vocação, né, o grande escolhido do varejo, né. Muita gente fala, poxa, a B3, né, tinha 500 mil de investidores há 5 anos atrás, agora tem 5 milhões, etc. Né? Mas quando você para pensar nos fundos, né, eles hoje já têm quase 30 milhões, né, de cotistas. Assim, é um número assim, brutal, né, um número muito grande. A quantidade de investidores de varejo que a gente tem na indústria, obviamente, é algo a se respeitar, inclusive em termos mundiais mesmo, né, comparativamente falando. Né? Nosso país é muito grande, óbvio. Né? Então, quando a gente pensa sobre regulação de fundos, né, a gente tem que levar isso com muito carinho, falar, olha, a gente está falando aqui de 30 milhões de impactados, né, é uma parcela bem relevante, né, da sociedade, né, ainda que muitos deles, e é verdade, né, investindo algumas centenas de reais, né, então realmente a gente olha com carinho especial. Né, e acho que tem duas grandes dimensões, tá, assim, quando a gente fala de empoderamento do investidor de varejo nessa regulamentação de fundos, tem duas dimensões mais importantes ali que a CVM mirou. Né? Uma dimensão foi essa de realmente empoderar, abrindo mais informação, gerando mais transparência, né? Para permitir que o investidor possa fazer escolhas melhores, né? Baseadas em mais informação. Né? E aí, guarda isso, gente, assim, isso é um elemento que eu fatalmente vou repetir daqui para frente. Né? Tem 3 grandes informações que qualquer produto interessa muito em particular para o investidor, que são as informações sobre retorno, as informações sobre riscos e as informações sobre custos. Essas são as 3 grandes tipologias de informação que interessam para qualquer investidor, né? Quando compra qualquer produto, qualquer serviço, e talvez até assim, fora do mercado de capitais, né? Também. Né? Obviamente, retorno e risco tem mais a ver aí com qualidade, né? Quando você está pensando numa geladeira, num móvel, num satélite, né? Enfim, né? Mas o que interessa para o comprador de qualquer coisa é sempre qualidade e preço. Né? Aqui também, né, qualidade, em termos aqui, né, traduzindo para o nosso economês, né, risco e retorno, e preço, que é o custo. Né? Então essas são as grandes variáveis e obviamente a gente teve foco nisso, né, na revisão da regulamentação. Uma segunda dimensão tão importante quanto, né, de empoderamento é essa abertura do leque. Né? Eu gosto de dizer que a indústria de fundos ela vive hoje uma terceira geração, né, de crescimento. Né? Teve uma primeira geração aí muito focada na indústria de renda fixa, né, como os fundos como instrumento de proteção da inflação. Foi o que transformou a nossa indústria na indústria gigante, né, pulverizada que a gente tem hoje. Né? Perfeito. Depois veio uma segunda geração, que me parecia assim, né, uma segunda geração com muita diversificação de produtos, de estratégias. Né? Os fundos de ações começaram a emergir mais, né, os multimercado, né, crescendo muito. E isso é o que transformou a indústria nesse segmento tão diversificado, heterogêneo, né, que a gente tem hoje também. E agora essa terceira geração, que é uma geração de, né, ampliação de acesso. Né? Eu acho que esse é um ponto super legal, né, essa coisa do acesso ao varejo. Né? E você já tinha feito uma mudança bastante relevante, né, no meio da pandemia, né, quando vocês permitiram que nós trouxéssemos os BDRs de ETF globais aqui para o país. Né? Isso abriu assim, um universo enorme para a diversificação dos investidores de varejo. E agora vocês incluíram os fundos offshore, que agora são possíveis de serem alcançados pelo investidor de varejo. Aí eu queria, já que você falou na diversificação, você já falasse um pouquinho mais sobre essa questão, que acho que é bastante relevante. É verdade. E se Deus quiser, a taxa de juros vai começar a descer em algum momento. Sim. E a gente sempre tem que estar com a diversificação na nossa cabeça, né? Porque ela tanto protege quanto te permite melhores oportunidades de retorno. Mas toca um pouco nesse assunto que eu acho bem relevante do offshore. Com certeza, muito importante mesmo. Né? Isso foi uma outra frente, ou uma das frentes, né, nessa segunda dimensão, né, de abrir mais opções, né, mais alternativas para os investidores
usando os fundos, né, como uma alavanca para isso, né? Óbvio que assim, foram muitas, né? Cacá, uma coisa que sempre comentaram com a gente depois que a norma saiu, que falou, poxa, a CVM realmente atirou para muito lado, né? Diferente, né? Então a gente agora está falando de fundos ESG, está falando de fundos com ativos digitais, uma série de coisas, mas também mais possibilidades de fundos com investimento no exterior, né? Hoje a gente tem, com a norma nova, né, a partir de 3 de abril, uma possibilidade de oferecer para investidores de varejo, antes só podia para qualificados, né? Para investidores de varejo, produtos internacionais, né? Na verdade, sendo mais específico, né, fundos espelho, né, de fundos internacionais, né? Hoje o que a gente tem basicamente assim, são fundos de Luxemburgo, né? Esse é o nosso grande modelo por enquanto, né? Nada impede fundos de outras jurisdições, mas por enquanto esse é o preponderante, né? Fundos europeus, né? Então esses fundos agora vão poder ser direcionados para o varejo também. Então é mais uma opção, né? Mais uma chance do investidor diversificar a carteira, o que é muito bom, né? Assim, o investidor ter a chance de diversificar a sua carteira, vamos dizer assim, reduzir o risco Brasil, né? A concentração no risco Brasil é sempre muito bom nessa perspectiva de risco-retorno. A gente, obviamente, reconhece isso, né? Então, demos ali mais alguns passos. O exemplo mais marcante é esse, mas tem outros, né? De novas possibilidades de uso dos fundos como meio de exposição ao risco exterior, né? Vamos chamar assim. O que, naturalmente, a gente enxerga com muito bons olhos e incentiva bastante, né? Só fechando o raciocínio, né, Cacau, acho que vale a gente explicar um pouquinho a questão das classes, como você me provocou antes, né? Obviamente, a gente pôde regular isso, né? Por causa da Lei de Liberdade Econômica, a gente passou a ter uma previsão legal, né, que possibilitou a CVM regulamentar essa questão, né? É uma pergunta que naturalmente vem, poxa, por que a CVM só regulou as classes agora se elas sempre existiram lá fora, né? Uhum. Porque realmente a gente não tinha base legal para fazer, né? Então a Lei de Liberdade Econômica foi assim uma iniciativa legal, né, do Congresso excelente, abriu várias janelas para a CVM, né, de equalização com o mercado internacional. Na verdade, acho que a grande tônica da lei foi justamente trazer para a nossa legislação algumas das melhores práticas lá de fora, né, responsabilidade limitada do cotista e a questão das classes foram os 2 melhores exemplos, né. Eu acho que no que se refere ao investidor de varejo, a classe, as classes, subclasses, elas trazem vantagens muito interessantes. Primeiro, né, uma possibilidade assim, da indústria se reposicionar de forma muito mais eficiente, né? O que a gente espera, né, reduza os custos, né, em geral da indústria e, obviamente, impactando lá o investidor pagando taxas menores, né? Isso eu acho que é uma perspectiva bem legal. Mas tem uma outra também que às vezes as pessoas não prestam muita atenção, né, mas ela também, acredito, vai impactar bem o investidor, que é a questão da transparência. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Hoje a gente tem uma indústria e o investidor que já conhece fundos, né, sabe bem do que eu estou falando, né? É uma indústria muito interconectada, né, no sentido de fundos investindo em fundos, que investem em fundos, que investem em fundos, né? E a gente chega numa cascata que às vezes para o investidor na ponta é difícil dele entender, né? Fala, poxa, eu estou aqui investindo no fundo A, mas na verdade esse fundo A investe no fundo B, C e D. E aí o fundo B investe no fundo X, Y, Z, o fundo C investe... Enfim, ele começa a ter muita dificuldade de, mas afinal qual é a estratégia, né, desse meu fundo aqui, essa mistura, né, de fundos na cadeia, né? E por que isso acontece muito, o diagnóstico aqui da CVM, Cacá? Porque os fundos de cotas, né, os fundos que investem em outros, aqui no Brasil eles não eram só usados como veículos de gestão, etc. Eles também eram muito usados como veículos de distribuição. Né? O fundo espelho aqui que eu mencionei é um exemplo disso, né? As famosas, sem querer aqui ser muito técnico, né? Estruturas master feeder, né? O cara ele vai segmentando os públicos, né? Por fundos de cotas diferentes, né? E isso foi meio que multiplicando a quantidade de fundos na indústria, né? Para além, né, do desejável, do necessário, né? Com as classes você deixa de precisar disso, né? Você abandona esse modelo do uso de fundos como veículos de distribuição. Em tese, você pode passar a usar as classes, as subclasses, como esses veículos de distribuição, principalmente as subclasses, né? Isso vai trazer uma limpada, né, nessa base de fundos, né? Uma racionalizada incrível, né? E ao invés de você ter hoje um fundo A que investe num B, C e D e cada um deles investe em todos, enfim, você vai reduzir muito essas camadas de fundos investindo em fundos, aumentando muito a transparência e a simplicidade para o investidor. Então, isso acho que é um impacto muito bacana que a gente espera para o investidor de varejo. Legal, legal. E você comentou 2 coisas, né, que estão dentro desse contexto de classe e subclasse, que é transparência e também a responsabilidade dos prestadores de serviços, né? E também a norma traz
importantes avanços nesse sentido, sempre em benefício do investidor, não é? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa coisa da responsabilidade, administrador, gestor, distribuidor, né? Uma redistribuição dessas responsabilidades de forma muito clara e também da transparência dos custos que você tem em cada um desses agentes que compõem a estrutura de custos, que também se tornou mais transparente com a nova norma, né? Então, toca nisso que eu acho que é um ponto bastante relevante para o investidor. Com certeza, bastante relevante mesmo, tem toda a razão. Esse primeiro ponto, da responsabilidade dos prestadores de serviço, o investidor que ouve a gente pode achar assim, poxa, ai, que assunto chato, né? Assim, pô, mas o que me interessa isso, né? Qual é a responsabilidade do administrador fiduciário? Qual é a responsabilidade do gestor, né? Não quero nem saber, né? Eu quero ter o meu retorno, a minha carteira, etc, né? Acho que é uma reação natural, mas indevida, né? E eu explico por quê. Essa redefinição, né, de responsabilidades, né, e até de certa forma um reconhecimento, né, na nossa regulação de como as coisas na prática funcionam, né, o administrador com seu papel, né, e o gestor ali principalmente, né, acho que essa foi a grande mudança, né, sendo alçado a um nível de responsabilidade maior, ela traz mais segurança para o produto. Isso é muito bom e muito importante para o investidor. Ele pode não estar enxergando isso assim numa visão mais imediatista, né, mas quando você mira de forma mais correta e apropriada, né, para o prestador de serviço X ali, né, e o nível de responsabilidade que ele efetivamente tem que ter, né, ele dá um outro risco, né, ele precifica, né, um outro risco para a atividade dele, né, e se preocupa mais em fazer certo, né. Realmente assim, é uma certa distorção, é claro, né, quando você mira errado, né, e acaba atribuindo para o gestor, por exemplo, como era o caso, uma responsabilidade menor do que ele deveria ter, porque ele se sente excessivamente, né, ou indevidamente confortável ali. Poxa, se der algum problema, né, o administrador ali vai responder também, né, vai junto comigo pelo menos, né, a gente vai compartilhar aqui a situação, né. Isso é ruim, né. Acho que realmente a regulação ela tem que, a gente teve esse esforço mesmo, né, tem que tentar atribuir as responsabilidades corretas para cada um, para que você não crie esses vieses, né, que são ruins, né, de comportamento, né. Então, na prática, no fim do dia, é importante sim para o investidor, pode parecer um assunto chato, né, meio juridicão, né, mas é muito importante para o investidor porque impacta para ele em termos de, positivamente, né, em termos de segurança, né, de melhores controles, né, de um prestador de serviço mais alinhado com os interesses dele, né. Então isso é bom sim. Agora, um outro grande ponto, né, e obviamente, né, foi bastante discutido na audiência, né, e continua sendo bastante discutido depois que a norma saiu, né, essa questão da remuneração, né, dos custos, né, do fundo dos prestadores de serviço, né, e como isso aparece para o investidor. Lembra que eu falei lá atrás, né, a questão do retorno, do risco e dos custos, né? Realmente a nossa norma investiu muito nessa questão dos custos. Uma preocupação, né, que o regulador tinha, né, quando discutiu a norma é que, olha, a questão dos custos, né, no fundo de investimento, ela está pouco clara, né? Ela poderia ser aprimorada, ela poderia ser melhor detalhada, né? Para que o investidor, de novo, como eu falei, né, se sinta empoderado em fazer escolhas melhores, né? Falar, não, sim, agora sim entendi não só qual é a magnitude do custo, né, desse veículo aqui que eu estou investindo, mas também como esse custo se distribui, né? Assim, não, poxa, eu quero pagar, enfim, uma parcela mais preponderante aqui, né, do custo do fundo para o gestor e não para o distribuidor, ou para o distribuidor e não para o gestor. Enfim, a gente empodera de novo o investidor nessa nova possibilidade, né, de escolhas nesse aspecto. E, aliás, isso é bem importante, eu vou repetir, né? Não foi realmente só uma questão de deixar mais claro o tamanho do custo, mas realmente também deixar mais clara a natureza do custo, né? Assim, como é que esse custo funciona na dinâmica daquele fundo, né? Pegar um exemplo aqui, né? Uma prática que acabou ficando comum na indústria, né, foi essa prática da reversão, né, de parte da taxa de performance, né, que o gestor recebia para o distribuidor, né? E aí percebe que o distribuidor que recebe uma parcela de taxa de performance, eu estou dizendo que é melhor nem pior, tá? Só é diferente, né? Uhum. Ele recebe uma remuneração que tem uma natureza diferente, né, daquela remuneração clássica que ele sempre recebeu, né, de uma parcela da taxa de administração. Percebe? Os incentivos são outros, né? Acho que é muito justo que o investidor saiba disso, né? Que fala, olha, não, neste caso aqui,
o distribuidor do fundo não está recebendo 1% da taxa de administração, ele está recebendo metade da taxa de performance. Né? O tipo de decisão que o investidor agora passa a estar habilitado a fazer é de outro nível. Né? Ele fala, não, poxa, eu sei que esse distribuidor aqui deste meu fundo, ele está movido, né, por um viés, né, ou por um tipo de alinhamento diferente do que o outro distribuidor lá que cobra, né, uma fração da taxa de administração. E pode, na prática, dar na mesma, né? Pode, na prática, ali nas continhas do investidor, falar, pô, tanto num quanto no outro, eu estou perdendo aqui 10 mil reais por ano, né? Ok, né? Mas ainda assim são modelos de remuneração diferentes e é justo que o investidor fique sabendo. Então teve realmente um esforço muito grande na nossa regulação de explodir isso. Né? Isso é até um termo que eu gosto de usar. Né? A taxa de administração que antes misturava tudo, né? Era um bolo, né? Assim, que envolvia todos os prestadores de serviço, agora ela realmente ela vem explodida, né? Ela vem separada, né? Para que o investidor ele saiba realmente quanto ele está pagando para aquele fiduciário, para aquele gestor, para o seu distribuidor, né? E possa, obviamente, de novo, né, pensar e refletir sobre isso. Não, legal. Transparência. É Super isso. importante. Você fez um comentário, claro que não está diretamente ligado a isso, mas, claro, indústria de investimentos, indústria de fundos, envolve risco, envolve oportunidade, né? E esse risco pode também trazer afetações no patrimônio, não é? E também a norma trata disso, né? Não é um assunto gostoso de tratar, claro, quando a gente está falando em patrimônio negativo, né? Mas traz uma boa novidade para o investidor, que é a limitação de responsabilidade. É verdade. Não é? E aí eu queria, aí, nessa última pergunta, que você abordasse isso também, que acho que é muito bacana, aí, o investidor ter conhecimento sobre isso. Não, é verdade, né? É curioso que, na prática, o investidor brasileiro médio, assim, ele nunca se preocupou muito com isso, né? E, assim, muito por uma questão histórica mesmo, né? Sempre foi, assim, muito raro, né? Ver uma situação, principalmente quando você fala de um fundo líquido dedicado para o varejo, né? Aí, putz, quase impossível, né? Uma situação assim de um patrimônio líquido que virou, né? E como era até então, né? Você correr esse risco de ser chamado, né? Investir mais dinheiro, né? O que é de fato uma situação das mais desconfortáveis para o investidor, né? Ele já investiu um dinheiro, né? Estava ali imaginando que poderia perder tudo no limite e ainda é obrigado a aportar mais dinheiro ainda, né? Então, isso realmente foi uma inovação que eu acho que assim talvez não tenha gerado na cabeça do investidor, né? Tanto impacto assim, justamente porque ele sempre conviveu com uma indústria muito segura, né? Que nunca impôs essa situação concreta para ele, né? Mas é realmente um tremendo avanço, né? De novo, também trazido pela Lei de Liberdade Econômica, não é algo que a CVM poderia regulamentar sem uma base legal, mas a lei veio, né? Estabeleceu esse conceito de que, olha, no fundo, assim como é nas sociedades há séculos, né? No fundo agora também, né, de investimento, o investidor ele só se compromete no limite, né, com o que ele já investiu, né? Ele não vai ser chamado, né, em nenhuma hipótese, né, a aportar mais dinheiro no fundo, né? E aí realmente, né, obviamente a lei teria que trazer essa resposta também, trouxe, né? Não, tá bom, mas então se o PL virar, quem é que paga essa conta, né? E aí instituiu lá o regime, né, o modelo da insolvência, que a gente regulamentou nos limites que podia, né, na 175 também, né, sem entrar tanto em detalhes sobre esse regime, né, mas realmente assim, é uma revolução importantíssima, né, e assim, vamos combinar, né, muito justo, né, você permitir que o investidor, né, tenha esse conforto, né, legal agora, né, de status legal, né, de que na pior das hipóteses, dando tudo errado, né, ele só vai perder até o que ele investiu, é um avanço realmente incrível. Não, legal, Daniel. Olha, a gente poderia ficar aqui horas, né? Acho que tem muitos outros temas que estão dentro da nova resolução, que são de extrema relevância para o mercado, para os investidores, para a gente continuar fazendo avançar essa indústria tão relevante, né? Uma das 10 maiores indústrias de fundos do mundo é a indústria brasileira, né? E também avanços que adequam ao que a gente vê lá fora, né? Então, acho que cada vez mais essa indústria se fortalece. Daniel, agora faz uma recomendaçãozinha de um livro aí para os nossos ouvintes aí, para a nossa audiência. Não, legal. Eu vou te confessar assim, né, Cacá, eu sou um fã dos clássicos, né? Eu gosto muito dos clássicos porque, assim, são livros que realmente, assim, eles te colocam para pensar, né, para refletir sobre a vida, sobre as coisas, né? Mas não vou citar aqui um clássico porque, obviamente, clássicos todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe dos grandes livros aí, né, que tem que estar na prateleira de qualquer um, né? Teve um livro, e aí
com perdão, né, realmente é um viés, assim, né, para quem trabalha, a gente acaba focando um pouco mais nesses livros que discutem, né, o que a gente faz, né. Teve um livro mais recentemente que eu li, né, que eu achei muito interessante, que é o Flash Boys, né, que ele traz um pouquinho das problemáticas que a gente vive hoje no mercado financeiro, né, em função da tecnologia, né. É muito engraçado porque assim a primeira impressão, né, que o leigo pode ter, né, quando ouve falar de robôs, né, e algoritmos, etc, fala, pô, né, robô não tem maldade, né? Assim, o robô é robô, né? Ele respeita lá o algoritmo, etc. E, na verdade, assim, a gente esquece que quem desenvolve os algoritmos é sempre um ser humano por trás, né? Então o livro Flash Boys, assim, ele é muito interessante porque ele te traz essa provocação, né? Do quanto o ser humano desenvolvendo um robô, né? Pode realmente manipular mercados, né? Mexer com preços, né? Então, assim, eu acho que esse livro ele traz uma provocação muito recente, né? Muito moderna sobre isso, né? Fugir aqui um pouco, né, de recomendar clássicos por isso, né, assim, eu acho, queria trazer talvez um exemplo de algo muito vivo, muito quente aí do momento, né, e aí eu realmente recomendo porque o investidor que lê esse livro enfim, vai ter alguns insights assim bastante interessantes e de novo, né, recentes, né, sobre como os mercados têm funcionado. Não, legal, Daniel. Bom, obrigado aí pela recomendação de novo, né? Obrigado pela sua presença aqui, foi super esclarecedora, né? E com certeza todos esses avanços vão permitir um acesso maior ao investidor, com mais segurança, com mais transparência, vai permitir que ele diversifique mais o seu portfólio, né? Então, são avanços muito importantes que a gente tem e com certeza esse novo marco regulatório vai continuar trazendo uma grande contribuição para que a indústria continue avançando, né? E essa centricidade do investidor é muito relevante para que isso aconteça de uma forma consistente, segura e sustentável, sobretudo, né? Então, é super bacana, com certeza tudo que você trouxe aqui ajudou todo o pessoal que está nos assistindo, não é? E obrigado. Nada, Cacá, de novo, assim, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, como eu já brinco lá na CVM, né? Eu tomei aqui 2023 para esse grande projeto estratégico assim, né, de explicar a Resolução 75, né? Obviamente a gente tem todo o interesse lá na CVM de que o mercado entenda, né, o mais perfeitamente possível, né, o que a gente tentou fazer, né, com cada dispositivo e obviamente também o investidor, né, ele possa compreender bem o que a gente tentou fazer ali para que ele se aproveite disso, né? Assim, não adianta nada a gente tentar ali desenhar todo um regime informacional adicional, né, com mais detalhes, com mais explosão das coisas, e o investidor nem se ligar, né, que isso acabou acontecendo, né, que aí o impacto do que a gente fez fica muito reduzido, né? Então, investidor, por favor, assim, óbvio que, enfim, né, após todo o processo de adaptação e tal, isso vai levar algum tempo, né? Mas faça uso dessa informação, leve essa informação em consideração quando você for tomar sua decisão de investimento, vai ser muito útil para você, se bem usada, né? Acredito de novo ali, repetindo o que já falei, que o investidor sai dessa norma agora mais empoderado, né, para tomar melhores decisões. Obrigado, Cacá. Perfeito, super obrigado, Daniel. E para você que nos assistiu até o final, é sempre um prazer contar com a sua audiência. Nos vemos em breve, até mais.